A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus vos abençoe mais uma vez. Domingo, dia de louvarmos, de celebrarmos ao nosso Deus. E é com motivo de grande alegria que eu estou aqui mais uma vez. E é muito bom ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Então, eu queria vos saudar nessa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa, nesse domingo, celebrar o nome do Senhor de uma forma gloriosa. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. E que você possa dizer, só o Senhor é Deus. Então, eu tenho nessa noite um convite para você e para sua família. Vamos nos reunir agora para ouvir a palavra de Deus, para celebrarmos juntos aquele que é o autor da nossa vida, aquele que nos dá respiração, aquele que nós devemos gratidão e obediência para sempre, pelos séculos dos séculos. Então eu queria te convidar a orar. Ore comigo nessa noite. Ore comigo para que Deus possa falar conosco e que eu seja um instrumento para abençoar a sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor nessa noite que o Senhor abençoe as nossas vidas de uma forma gloriosa e especial. Abençoa cada um que está nos ouvindo, que está nos vendo, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida a graça dele, a manifestação dele de amor, de paz e de harmonia. Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos e pedir a Deus que Deus possa falar conosco de uma forma linda e especial. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 18. Então eu queria que você lesse comigo a palavra. Então abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor no nome de Jesus Cristo, que diz assim, Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados ou se manifestem, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de quem a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que não se vê não é a esperança. Presta bem atenção. Mas a esperança que não se vê não é esperança. Que coisa especial e que coisa linda. Quem espera por aquilo que não está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-los pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. E por fim, o verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, temos um texto aqui do apóstolo Paulo que fala da glória futura, que fala da expectativa, da ardente expectativa da própria criação, pela redenção dos filhos de Deus, pela restauração à criação original, como Deus criara o homem. Como o homem foi criado, o objetivo principal dessa criação para glorificar o nome de Deus. Então, Paulo nos traz um texto aqui muito especial. E eu queria, além desse texto, queria que vocês abrissem também para ler apenas 3 versículos. Em Deuteronômio, no capítulo de número 31, versos 6, 7 e o verso 8. Quando Moisés
ele está dando as instruções, ou as suas últimas palavras, dirigindo a Josué, o seu servo Josué, que serviu a ele durante tanto tempo, por conseguinte, servo do Senhor, e que agora o Senhor manda que ele passe o cajado para Josué, porque agora Moisés está sendo retirado de cena. Moisés agora cumpriu a sua missão até aqui, e Deus agora vai colocar uma outra pessoa no lugar dele, mas agora Moisés precisa instruir essa pessoa para tomar posse da promessa que Deus havia feito aos hebreus, os posteriormente filhos de Israel, aqueles que de fato iriam ali assumir a terra. Então, aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 31, no verso 6, Moisés dá suas instruções aos hebreus, aos filhos de Israel. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 31, verso 6 de Deuteronômio: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo. Nós temos vivido dias de, como eu tenho falado sempre, de muitas incertezas, de grande expectativa. Nós estamos vivendo um tempo de muita expectativa, de muita ansiedade, de muita dificuldade de canalizar todos os acontecimentos. E nós somos bombardeados todo o tempo por notícias, a grande maioria notícias ruins, que coisas ruins estão prestes a acontecer ou estão acontecendo. E que as coisas, a tendência, segundo essas notícias, é ficarem cada dia pior. Então esse é o tempo que nós estamos inseridos. E o grande foco do pensamento da atualidade é como nós vamos viver dentro dessas situações tão negativas. Como nós vamos nos comportar? Será que nós vamos ter amanhã o que comer, o que beber? Será que nós vamos estar empregados ou não? Hoje nós vemos diversas pessoas em situações bem precárias, vivendo de uma forma muito cruel, precisando às vezes serem ajudadas e tudo. E a nossa pergunta e ao mesmo tempo a nossa constante oração de agradecimento a Deus é basicamente aquela oração que diz: olha, Senhor, graças a Deus que o Senhor tem cuidado da minha família, de mim, que nós não estamos passando essa dificuldade, mas nós estamos até podendo ajudar os outros. Essa tem sido a oração de muitas pessoas. E isso, em parte, é muito bom. Isso, em parte, representa que Deus está agindo sobre as nossas vidas, que Deus está atuando sobre as nossas vidas. Mas um ponto que eu quero tocar aqui, nessas duas reflexões, desses dois textos que nós lemos, né, desses dois textos, mas em uma reflexão mais profunda, é algo que nós não temos parado para refletir. Temos pensado nas nossas necessidades, nas necessidades dos outros, temos pensado como nós nos inseriremos nos cenários que estão aí se revelando, como será a nossa vida, como será a vida dos nossos filhos. Mas a grande questão é: e a volta do Senhor Jesus Cristo? E a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós não paramos para refletir que o Senhor pode a qualquer momento soar a trombeta, dar a ordem aos seus anjos para ecoar o som da trombeta e chamar os escolhidos, aqueles que estiverem atentos e preparados para este momento? Será que Deus não pode vir nesse tempo? Será que Deus vai esperar mais 100, 200 anos ou 1 milênio para vir? Ou será que Deus não pode, de repente, na calada da noite, ecoar o som da trombeta, ou mesmo durante o dia? Será que não? Talvez essa seja uma das maiores perguntas que ecoa no coração dos salvos, daqueles que anseiam
com grande expectativa pela volta de nosso Senhor. Nós acabamos de ler um texto que o apóstolo Paulo, ele faz aqui, um contraste na realidade da vida em que nós estamos vivendo, que é uma vida ruim, em relação à vida abençoada que nós viveremos. Ele diz aqui no verso 18 do capítulo 8 de Romanos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então Paulo diz, na realidade, que o que nós estamos sofrendo agora de ansiedade, necessidades, de adversidades, às vezes com recursos escassos em determinadas áreas, o que nós estamos sofrendo agora não é para se comparar com a beleza daquilo que nós vamos herdar, que nós vamos receber, que nós vamos adquirir. Lá no final do texto, Paulo fala, do texto que nós lemos, Paulo fala de esperança. Paulo fala no capítulo 8, verso 24, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ele faz uma pergunta, mas ele mesmo indaga e responde: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aí o verso de número 26, ele diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo fala aqui de uma esperança que não se vê, que ele diz que esperança que se vê não é esperança. Como alguém vai esperar por aquilo que está vendo? Ou seja, ele coloca numa linguagem bem comum, bem simples, a fim de que todos entendam, até mesmo os incautos entendam. Todos venham compreender aquilo que ele está falando. Ele está falando aqui que há uma promessa e que ao mesmo tempo há uma expectativa daqueles que são salvos em Cristo, que creram nessa salvação, que aceitaram o chamado de Deus, conforme está no capítulo de número 1 do próprio Evangelho de São João, no verso de número 12. A todos quantos receberam, foi-lhe dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. E aqui Paulo, no verso 19, diz que a própria natureza, a criação, aguarda. Observe bem isso. Capítulo 8, verso 19, melhor. A própria natureza, a própria criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É o que ele está falando aqui. Ele está falando aqui, na realidade, que a criação inteira, não apenas o ser humano, não apenas o homem, aguarda a redenção dos filhos de Deus. Não apenas os próprios filhos de Deus aguardam essa redenção, que ele volte ao original, como Deus o criou, porque Deus criou o homem em perfeição. O homem não tinha pecado. O homem não tinha de maneira nenhuma deformidade. Mas quando esse homem, que recebeu também a liberdade de pecar ou não, mas ele tinha a força para não pecar. Ele podia simplesmente dizer não. O primeiro Adão, quando ele foi criado em perfeição. Ele não tinha nenhuma deformidade. Então esse Adão, ele tinha tanto moralmente, em relação ao pecado, ele tinha o sentido de dizer, a força de dizer não, não quero. Isso é revelado nos evangelhos, quando o próprio Jesus Cristo, as próprias cartas de Paulo, e especificamente no livro de Romanos, quando Paulo fala do segundo Adão. Jesus é o segundo Adão no Novo Testamento. Então Jesus é a imagem lá do primeiro Adão, antes de pecar. Então Jesus, ele veio e ele vive nessa terra e ele prova que o primeiro Adão podia ter dito não ao pecado. Podia ter obedecido a Deus. Havia essa condição nele. E Jesus provou isso. Quando ele disse não e não pecou. Adão também poderia ter não pecado. Mas ele preferiu dar a voz a um estranho. Através da serpente.
do que mesmo ao Pai da criação, ao próprio Deus, que conversava com ele, o próprio Deus, que ele ouvia a voz, que ele tinha um relacionamento com esse Deus. Ele não deu crédito a esse Deus quando esse Deus disse: de todas as árvores do jardim, do fruto delas vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer o seu fruto, porque certamente no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Foi o que Deus falou para ele. Deus não escondeu dele aquela árvore. Não foi como a serpente pintou, ou seja, plantou uma mentalidade na mente de Adão e de Eva, dizendo: olha, Deus na realidade não quer que vocês sejam como ele, sabendo o bem e o mal. Deus está privando vocês disso. Não, Deus não estava privando Adão do conhecimento. Deus não estava privando Adão de nenhuma situação. Deus estava protegendo a humanidade. Deus estava protegendo a humanidade. E muitas vezes algumas pessoas chegam ao ponto de dizer assim: olha, quem pecou foi Adão, eu não pequei, quem pecou foi Adão, então o negócio é dele, é com ele. Então muitas pessoas têm essa ideia que não tem nada a ver com o pecado de Adão. Mas o próprio nome Adão, a própria palavra, né, Adãs, né, no hebraico, quer dizer humanidade. Não está falando de um ser humano, de um indivíduo. Está falando da humanidade. É basicamente assim, vamos colocar no contexto. Se você tem um pai, se você tem uma mãe que se torna um criminoso, e mesmo que você seja um bom filho, alguém vai dizer: aquele é o filho do criminoso, mesmo que você seja um sujeito bom. De alguma forma você está ligado pelo sangue, você está ligado. E ali então, nós estamos ligados. Toda a criação foi deformada com o pecado de Adão, da desobediência de Adão. Toda a criação foi deformada. E quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber nesse texto que Paulo está falando que a natureza, ela está numa ardente expectativa, esperando a redenção dos filhos de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Pois ele diz no verso 20, pois a natureza ela foi submetida à inutilidade, à futilidade em algumas traduções, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade que aquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora com dores ou em dores de parto. A Bíblia fala que a criação está gemendo pela redenção dos filhos de Deus, pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para a consumação dos séculos, para que os filhos de Deus venham voltar ao estado original, para que os filhos de Deus venham receber aquilo que eles esperam durante tanto tempo, aquilo que os apóstolos morreram esperando, com ardente expectativa, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu tornarei para vós novamente, e quando eu tornar, eu vos levarei para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então, quando aqui eu citei o texto de Deuteronômio, no capítulo de número 31, quando Moisés está ali se despedindo do povo e dando instruções a Josué e a todo o povo para que eles não temessem, quando ele diz no verso 6 do capítulo 31 de Deuteronômio: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Depois chamou Josué diante dos olhos de todo o povo e disse: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Ou seja, o Senhor, pois, é aquele, verso 8, que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então é o que nós precisamos entender neste domingo de adoração. Nós não podemos mais nos espantar, não podemos mais estar ansiosos, mas temos que ter a expectativa, a ansiedade no sentido de aguardar, mas aguardar com muita vontade e com muita esperança, com muita fé, a volta de nosso Senhor e Salvador.
Porque esse corpo que nós estamos agora, que nos prende, a Bíblia diz que nós seremos libertos e transformados em um corpo glorioso. Jesus está para voltar a qualquer momento, não sabemos se daqui um dia, uma semana, alguns minutos, num abrir e piscar de olhos daqui a pouco, daqui uma semana, um mês, um ano, 100 anos, não sabemos. Ele pode voltar a qualquer momento. E a própria natureza está gemendo. A natureza ela foi sujeitada, a natureza ela foi contaminada, a natureza em parte foi inutilizada por causa da desobediência do pecado do homem. O pecado deforma, o salário do pecado, diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Romanos, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, igreja do Senhor, desperta, levanta-te, ergue-te, toma posse da vitória que Deus tem para você. Se agarre na esperança. Faça como Moisés se dirigiu a Josué, anima o seu irmão. Ele se dirige ao povo e diz: esforça-te, esforçai-vos. E esforça-te, Josué. Não temas, nem vos espante diante de toda essa multidão de problemas, de dificuldades, de inimigo, de incertezas. Porque o Senhor vosso Deus vai adiante de vós. Porque o Senhor não te deixará, nem te desamparará. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Não temas, mas espere no Senhor. Sejam fortes, sejam corajosos para tomar posse da vitória. O próprio Senhor disse a Josué no capítulo 1, no verso 9, diz: não fui eu que te ordenei, não fui eu que ordenei a você, Josué, não fui eu que te disse, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andar. O Senhor que falou isso. Então nós temos que esperar no Senhor, não podemos ter medo das incertezas, não podemos estar inseguros. Como diz em Isaías 43, verso 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, do Ocidente ajuntarei todos vocês. Então é confiar em Deus, é confiar nas promessas de Deus, é esperar que Deus, nos levante, nos ergue, venha nos erguer de uma forma fabulosa. É que Deus está sempre chamando que nós venhamos sair, nos colocar para fora, colocar a nossa vontade de alcançar as promessas, conforme está lá em 1 Crônicas capítulo 28, verso 20, sejam fortes, sejam corajosos, mãos ao trabalho, ou seja, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você, Ele não te deixará, nem te abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Deus estava falando com todos aqueles que estavam construindo o templo lá de Salomão, e as pessoas estavam desanimadas, mas ali veio uma palavra do homem de Deus falando tudo isso. Sejam fortes e corajosos, não desanime, mãos ao trabalho, vamos lutar, nós vamos conseguir vencer. Se o nosso coração ele desistir dessa luta, queridos, nós estamos perdidos. Nós não vamos conseguir conquistar a nossa vitória. Se nós não tivermos a expectativa que o Senhor está às portas, a qualquer momento pode nos chamar, e ficar só preocupado com as coisas dessa vida, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se nós esperarmos em Cristo, somente nas coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas traduções chegam a dizer somos os mais miseráveis, e outras traduções ainda pegam ainda uma palavra que eu não gosto de citar, que é o contrário de graça, que se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas dessa vida, somos os mais, ao contrário de graça, que ele fala, desse mundo. Então, eu não gosto de citar, simplesmente pensamento meu, não é algum tipo de religiosidade, mas pare e reflita. Pare e reflita. Eu queria deixar essa palavra para vocês de encorajamento, de
não ficar somente pensando nas necessidades físicas, mas dar uma certa atenção e uma atenção primordial, que Deus pode estar te chamando a qualquer momento, que Deus pode estar ecoando o som da sua voz através de todos os acontecimentos e a qualquer momento chamar a igreja. Que Deus te abençoe neste domingo. Eu quero dizer que nos próximos dias nós já estamos preparando tudo para começarmos o primeiro culto. Eu vou estar informando meus irmãos. Estamos preparando a igreja, estamos lá pintando a igreja, vamos adquirir ali medidor de temperatura, vamos seguir todos os preceitos que estão relatados no decreto do governador. E para começar, já foi liberado e tudo, mas tem algumas condições, nós vamos cumprir na íntegra todas as condições, e conforme está ali no decreto, para iniciarmos os cultos na casa do Senhor. Em primeiro momento nós vamos cultuar somente aos domingos. Aí eu estou ainda em oração e decidindo se nós vamos fazer um culto domingo pela manhã ou então um culto domingo à noite. Aí a gente vai ver o que fica melhor. Mas a princípio, essa semana nós vamos ver como é que fica todas as questões, e até lá eu passo para meus amados irmãos, tá bom, queridos? Que Deus abençoe e tenha uma semana muito abençoada, um final de domingo abençoado, que você tenha uma segunda-feira maravilhosa na presença do Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre o povo mais feliz da face da terra. Eu queria convidar vocês para orar, para clamar a Deus, para orar comigo. Então eu queria pedir ao Espírito de Deus que venha abençoar nossas vidas nessa hora. Eu queria te convidar a orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo que o Espírito de Deus ele possa falar conosco maravilhosamente. Ore comigo pela sua família, pela sua vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pai querido, Pai misericordioso, Pai santo de poder e de graça, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, na presença do teu Santo Espírito, nós oramos a ti. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, e pedimos ao Senhor que o teu Espírito, como diz a palavra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ensina a orar, pois não sabemos como orar, que o teu Espírito venha conduzir as nossas orações até a sala do trono da graça, que os nossos filhos, que a nossa família venha estar protegida, guardada pelo Senhor, que os nossos irmãos, que a tua igreja venha estar guardada e abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, neste domingo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a nossa expectativa esteja na volta do Senhor, que os nossos olhos estejam postos em Ti, Pai. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor. Fala que nós estamos prontos a te ouvir. Fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Te agradeço por essa igreja abençoada, Manancial da Graça, por todos aqueles que adentram pelos átrios da igreja. Te agradeço porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Que o amor de Deus Pai seja com todos. Que a graça do Espírito Santo com todos. Que a paz de nosso Senhor seja com todos os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma semana linda, abençoada, próspera. Uma semana onde o Espírito do Senhor venha agir de forma sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Essa é a minha oração, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero encerrar, essa noite aqui com uma canção, um pedacinho de uma canção. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida
e que essa canção possa falar ao seu coração, que essa canção possa trazer alegria ao seu coração, porque é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom louvar a Deus, é muito bom buscar a Deus. Então, essa semana, repetindo novamente, essa semana nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer com que tudo, mas com que tudo mesmo, sabe, caminhe, tudo na vontade do Senhor, para que Deus possa abençoar, a gente venha abrir a igreja de uma forma muito especial, que dê tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui da canção aqui, mas a canção vamos ficar para uma outra oportunidade. Você termine apenas, né, com um fundo musical aqui, que é uma canção também muito especial. Canção que fala do Pai Nosso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida a sua graça poderosa, que Deus manifeste a graça dele sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que tudo dê certo na sua vida essa semana. Que, sabe, que as bênçãos do Senhor dê tudo certo sobre você, sobre a sua vida, e que você possa dizer só o Senhor é Deus. Então, tem aqui a canção aqui, ó. Eu vou até colocar um pedacinho só para os irmãos, né, terminar e encerrar aqui, para não ficar na vontade. Só esse pedacinho, não era essa, mas vamos colocar só um pedacinho dessa aqui. Vamos lá? O mistério de tua glória. Tinha preparado outra, mas sumiu aqui. Mas adore ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. E já encerra a canção, já está encerrado já, em nome de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor. Só canta um pedacinho. Vai. O nome de Jesus, Ele é doce, é maravilhoso. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Ó, quão lindo Esse nome é o nome de Jesus. Encerrando, vamos lá. deixou o céu para nos amar. Sim. Veio